Ele sempre foi o homem forte, o que segurava as pontas, o que dizia, tá tudo bem, mesmo quando não estava. Acordava cedo, trabalhava muito, cuidava da família, pagava as contas. Do lado de fora tudo parecia normal, mas por dentro, o caos. Começou com noites mal dormidas. Depois, uma sensação constante de aperto no peito. Os pensamentos não paravam. Era como se estivesse sendo sufocado lentamente por algo que ninguém via. Mas ele não falava. Porque homens não choram, certo? Homens resolvem, homens aguentam. E foi assim que ele começou a se afundar, em silêncio, sem que ninguém notasse. Até mesmo ele começou a achar que aquilo era normal, só mais uma fase difícil, só estresse, só cansaço. Mas aquilo não passava. Ele se tornava mais distante, irritado e, ao mesmo tempo, vazio. Havia dias em que sentia vontade de sumir, mas no minuto seguinte se culpava por pensar nisso. Afinal, o que ele tinha para reclamar? Tinha casa, trabalho, família. Você tem tudo, diziam. Mas ele não se sentia inteiro. Começou a evitar conversas, a sorrir mecanicamente, a viver no automático. Até que um dia, parado no trânsito, lágrimas começaram a escorrer, sem motivo aparente. Era como se sua alma estivesse pedindo socorro. E ali, naquele instante, ele entendeu. Não era fraqueza, era ansiedade, era dor acumulada. Era tudo que ele ignorou por anos vindo à tona. E isso era só o começo. Ele começou a se perguntar onde havia se perdido. Em que ponto da vida ele deixou de ser ele mesmo? Era como caminhar por um labirinto escuro, onde cada curva levava a mais confusão. Os amigos se afastaram com o tempo. Ou talvez ele tenha se afastado primeiro, por medo de ser julgado. Não queria parecer fraco. Não queria admitir que, mesmo com tudo o que havia conquistado, sentia-se vazio. As redes sociais mostravam sorrisos, sucesso, viagens, e ele ali travado por dentro. A ansiedade é traiçoeira, não grita, sussurra, e esses sussurros invadem a mente com pensamentos sabotadores. Você não é suficiente, você vai falhar, você está sozinho. E o pior, ele acreditava neles. Toda tentativa de pedir ajuda morria na garganta, porque os outros tinham seus próprios problemas, porque ele sempre foi o porto seguro, porque aprendeu desde cedo que homem de verdade aguenta calado. Mas até as estruturas mais fortes cedem ao tempo e à pressão. Ele começou a evitar compromissos, parou de se exercitar, se alimentava mal. Não era preguiça, era exaustão, uma exaustão invisível. A ansiedade drenava sua energia, sua motivação, sua alegria. E quanto mais ele tentava esconder, mais ela o consumia. Certa noite, encarando o teto por horas, ele sentiu algo estranho. Não era dor física. Era como se o coração estivesse oprimido por um peso que não tinha nome. Ali, sozinho, no escuro, percebeu que não era mais apenas um incômodo, era um colapso iminente. E foi nessa escuridão que a verdade surgiu. Ou ele começava a se cuidar, ou seria destruído. Pela própria mente. Se você está se vendo nessa história, não ignore. Compartilha esse vídeo com um amigo que também precisa ouvir isso. Essa pode ser a conversa que ele nunca teve coragem de iniciar. Durante anos, ele se escondeu atrás de uma máscara. Era o homem confiável, o trabalhador incansável, o pai presente, o parceiro protetor. Mas por dentro era um menino assustado, tentando entender por que a vida parecia tão pesada. A ansiedade silenciosa tem essa habilidade cruel. Ela se camufla atrás da produtividade, do bom humor ensaiado, dos tá tudo certo repetidos mecanicamente. Ele se tornara especialista em encenar. No trabalho, cumpria todas as metas. Em casa, fazia o que esperavam. Mas à noite, quando o mundo dormia, os pensamentos vinham. E não eram pensamentos simples, eram ataques, acusações internas. Você não faz o suficiente. Você está decepcionando todo mundo.
Você não tem mais tempo para mudar. Aquilo o deixava em alerta constante. Não conseguia relaxar. Estava sempre no modo sobrevivência e o corpo começou a responder. Dores sem explicação, insônia, palpitações, crises de raiva sem motivo aparente e o pior, vergonha. Vergonha por não conseguir controlar o que sentia. Vergonha por não ser mais aquele homem invencível que todos esperavam. Um dia, ao olhar-se no espelho, viu o reflexo de um estranho. Olhos cansados, semblante abatido, semblante de quem carrega o mundo. Aquela imagem foi um choque. E nesse momento algo quebrou. Não de forma destrutiva, mas como quem entende finalmente que precisa parar de fingir, que precisa respirar, que precisa pedir ajuda e que isso não o torna fraco. Pelo contrário, o torna humano. O torna corajoso o suficiente para olhar para si. Foi no silêncio de uma madrugada que ele deu o primeiro passo. Não precisou de gritos, nem de um colapso dramático. Bastou um chega. Chega de se esconder. Chega de fingir que estava tudo bem. Ele buscou ajuda. Primeiro tímido, quase como quem pede desculpas por não aguentar sozinho. Mas à medida que falava, percebia algo novo. Ele não estava só. Descobriu que muitos homens viviam o mesmo peso, que a ansiedade silenciosa era um grito preso na garganta de uma geração inteira. Homens ensinados a suportar tudo em silêncio, a engolir a dor, a não chorar, a não fraquejar, mas agora ele entendia. Essa rigidez mata por dentro. A verdadeira força não está em esconder, mas em encarar. Não está em sufocar o medo, mas em atravessá-lo. Com terapia, novas rotinas e principalmente com autoescuta, ele começou a se reencontrar. Voltou a dormir. Voltou a respirar fundo. Voltou a sentir prazer em coisas simples, como ouvir música ou caminhar na rua sem pressa. Não se tratava de uma cura mágica. Era um processo, doloroso às vezes, libertador em outras, mas real. Pela primeira vez, ele sentia que estava vivo, que a vida podia ter sentido mesmo sem controle total, mesmo com cicatrizes, e com isso ele passou a falar, a compartilhar, a inspirar outros homens a fazerem o mesmo. O que antes era peso, tornou-se ponte. O que era silêncio, tornou-se voz. E agora, se você está ouvindo isso, é porque talvez algo dentro e você também esteja pedindo por ar, por paz, por um novo caminho. E essa jornada pode começar agora. Não lute sozinho. Compartilhe esse vídeo com um amigo que também carrega o peso invisível da ansiedade. Se inscreva no canal Jornada Interna. Aqui, transformamos dor em força. Sua história importa.